Você já parou para pensar que o jeito como você começa o seu dia pode definir o rumo de tudo que vem depois? A maioria das pessoas acorda e já vai direto para o automático. Pega o celular, confere as mensagens, vê o que está rolando nas redes sociais. A mente já começa acelerada. Os pensamentos pulam de uma coisa para outra. Compromissos, problemas, cobranças, medos. E assim, sem nem perceber, o dia começa. Mas começa sem direção, sem propósito, sem conexão com o que realmente importa. Agora respira fundo por um instante, silencia por dentro e me responde com sinceridade. Como você tem começado os seus dias? Será que o primeiro pensamento tem sido de gratidão? Ou tem sido ansiedade? Será que você tem buscado a presença de Deus assim que acorda? Ou tem corrido para resolver tudo com as próprias forças? A verdade é que existe uma diferença enorme entre viver um dia com Deus e apenas sobreviver. Quando a gente escolhe começar o dia com Deus, algo dentro da gente muda. Não é que os problemas desaparecem, mas o coração passa a encarar tudo com outra perspectiva. O medo já não domina, a pressa já não cega, e a alma encontra um lugar de descanso, mesmo em meio ao caos. Começar o dia com Deus é como ajustar a bússola, é alinhar o coração com o céu antes de enfrentar a correria da terra, é abrir mão do controle e dizer: Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas eu confio que Tu já estás lá. É um ato de fé. É um gesto de intimidade. É como dizer para Deus: antes de qualquer coisa, eu te escolho, te coloco no centro e entrego o meu dia nas tuas mãos. E sabe o que é mais lindo? Deus honra isso. Ele vê o coração que o busca logo ao despertar. Ele derrama paz, direção, força e favor. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas os meus dias estão tão pesados, tão vazios, tão confusos. E a minha resposta é simples. Talvez esteja faltando esse começo com Deus, essa entrega genuína logo pela manhã, esse momento de limpeza espiritual, de alinhar a alma, de se curvar e dizer: purifica-me, Senhor, renova o meu espírito, me faz novo mais uma vez. E é exatamente isso que vamos fazer juntos neste vídeo. Hoje vamos mergulhar no Salmo 51, um dos textos mais profundos e sinceros da Bíblia, uma oração poderosa de arrependimento e restauração, um clamor por misericórdia, por recomeço. E ao final, vamos orar juntos, consagrando esse dia, entregando tudo o que somos, pedindo para Deus nos limpar, nos renovar e caminhar conosco desde os primeiros minutos da manhã. Mas antes de seguir, eu quero te fazer um convite. Se você sente que precisa de um novo começo, se deseja aprender a entregar os seus dias nas mãos de Deus, então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso não é só sobre um vídeo, é sobre um estilo de vida, uma jornada espiritual, um compromisso diário, uma transformação interior. E ela começa agora. Antes da gente orar esse salmo, é importante entender de onde ele veio, porque quando a gente entende o que está por trás das palavras, a gente sente o peso e o poder que elas carregam. O Salmo 51 foi escrito por ninguém menos que o rei Davi. Sim, Davi, aquele mesmo que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, aquele que venceu Golias, que liderou batalhas, que escreveu louvores, que viveu experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas também aquele que caiu, aquele que pecou, aquele que num momento de fraqueza cometeu um dos atos mais graves da sua história. Davi se envolveu com uma mulher casada, Batseba, e para encobrir o adultério, mandou matar o marido dela, Urias, um homem inocente e fiel. Isso mesmo, o homem segundo o coração de Deus também errou, e errou feio. Durante um tempo, Davi tentou esconder, fingiu que estava tudo bem,
mas por dentro o pecado o corroía, até que Deus envia o profeta Natã. E Natã, com sabedoria e autoridade, confronta Davi, não com ódio, mas com verdade, com amor e justiça. E é nesse momento, nesse ponto de virada, que nasce o Salmo 51. Um grito de arrependimento, um clamor de um coração quebrado, um pedido desesperado por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. Davi não tenta justificar o erro, não tenta disfarçar. Ele rasga o coração diante de Deus. Ele entende que não precisa de desculpas, mas de perdão. Ele reconhece que só Deus pode purificar aquilo que está sujo por dentro. E aqui está algo poderoso. Mesmo tendo errado gravemente, Davi não foi cancelado por Deus, porque Deus não cancela quem se arrepende de verdade. Ele restaura, ele transforma, ele limpa. Esse salmo é sobre isso, é sobre voltar, é sobre se humilhar, é sobre reconhecer que por mais alto que a gente tenha subido, todos nós ainda somos totalmente dependentes da graça. E é por isso que o Salmo 51 é tão forte, tão profundo, tão necessário, porque ele fala da gente, fala das nossas quedas, fala das vezes que a gente se perde, mas quer voltar. Talvez hoje você não tenha cometido os mesmos erros de Davi, mas, assim como ele, pode estar com a alma cansada, o coração carregado e sentindo que precisa recomeçar. E a boa notícia é, você pode. Seja qual for a sua história, seja qual for a sua queda, Deus ainda está de braços abertos para te ouvir e te restaurar. E o Salmo 51 é o caminho. Não é um salmo para ser apenas lido. É um salmo para ser vivido, sentido, orado com o coração. E é exatamente isso que vamos fazer juntos neste vídeo. Mas antes, compartilha esse conteúdo com alguém que também precisa de restauração, talvez um amigo, alguém da sua família, ou quem sabe, alguém que já não acredita mais que pode ser perdoado. Leva essa mensagem até ele. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para trazer alguém de volta para a presença dele. E agora que você conhece o contexto, agora que você entende de onde nasceu essa oração, se prepara, porque nos próximos minutos nós vamos mergulhar versículo por versículo nessa entrega profunda e vamos juntos pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. Essas são as primeiras palavras de Davi nesse salmo, e só por esse início já dá para sentir o peso da alma dele. Um homem que não está fazendo uma oração comum, não é uma oração leve, automática, religiosa. É um clamor, um grito do coração, um pedido desesperado de alguém que reconhece que errou e sabe que só Deus pode limpar a sujeira que ficou por dentro. Você já se sentiu assim? Já teve aquele momento em que o peso na alma era tão grande que tudo o que você queria era que Deus te limpasse por dentro, que te desse um recomeço, um coração novo? É exatamente isso que Davi está pedindo aqui. Ele não está tentando parecer forte, ele não está tentando impressionar ninguém, ele simplesmente se rende. E esse é o segredo. Quando nos rendemos, quando deixamos de lado as máscaras, as justificativas, o orgulho, e nos colocamos de joelhos diante de Deus, com um coração sincero, a misericórdia dele nos alcança. Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 2. Ele entende que o erro não foi só uma atitude errada.
Foi algo que contaminou a alma. Foi algo que sujou por dentro. E por isso ele pede: lava-me, Senhor. Purifica-me, me limpa, me transforma. Quantas vezes a gente se sente assim também, carregando culpa, remorso, sensações que a gente tenta esconder, mas que continuam ali, dentro da gente, pesando, sufocando, machucando. Mas existe uma boa notícia. O Deus a quem Davi clamou é o mesmo que está ouvindo a sua voz agora. Ele ainda limpa, ele ainda perdoa, ele ainda transforma, ele ainda responde corações quebrantados. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não se esgotam, não têm limite, e não estão condicionadas à perfeição humana, mas à graça divina. Davi segue dizendo: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 3. Ou seja, ele reconhece que o erro é dele. Ele não culpa ninguém, não joga a responsabilidade nos outros. Ele assume, ele encara. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para a gente hoje em dia: assumir, reconhecer que erramos, que nos afastamos, que precisamos de perdão. Mas é aí que o processo de cura começa. Porque Deus não cura o que a gente esconde, Ele cura o que a gente entrega, o que a gente expõe diante dele, o que a gente confessa com sinceridade. E se tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração arrependido. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Esse é o convite de hoje: clamar, reconhecer, pedir por purificação. E você não precisa de palavras bonitas, não precisa saber orar certo, você só precisa ser verdadeiro. Talvez você esteja carregando mágoas, hábitos, pensamentos, memórias, culpas, coisas que você nem compartilha com ninguém, mas que continuam te sujando por dentro. Hoje é o dia de entregar isso, de abrir o coração diante de Deus e dizer como Davi: lava-me, Senhor, me purifica, me dá um recomeço. E é isso que nós vamos fazer juntos, hoje. Ainda neste vídeo, você vai orar comigo. E nós vamos clamar, versículo por versículo, por uma limpeza espiritual profunda. Mas antes, se esse conteúdo está falando com você, não guarda só para você. Clica em compartilhar e envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez um amigo, talvez alguém da sua família, ou talvez alguém que está precisando urgentemente de um recomeço com Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui nós vivemos a palavra, oramos juntos e caminhamos lado a lado nessa jornada espiritual. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a gente ora? Muita gente vê a oração apenas como um ritual, um hábito religioso ou uma formalidade que se faz antes das refeições ou antes de dormir. Mas a oração, de verdade, é muito mais do que isso. A oração é o momento mais íntimo entre o nosso coração e o coração de Deus. É ali, naquele silêncio sagrado, que a alma fala sem máscaras. É onde as lágrimas têm voz, onde os pensamentos ganham direção e onde o peso do dia, da vida, do pecado encontra descanso. A oração é a ponte que liga a nossa fragilidade à força de Deus. É o fio invisível que conecta o céu ao nosso coração. E foi através da oração que Davi encontrou restauração. Depois de tudo o que ele viveu, depois da queda, da culpa, da dor, ele não correu atrás de conselhos humanos. Ele não buscou se distrair. Ele não tentou fingir que nada havia acontecido. Ele orou, e não foi qualquer oração, foi uma entrega completa, um derramar sincero de quem entende que a única saída é cair nos braços da misericórdia. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Percebe o nível de profundidade dessa oração? Davi não está preocupado com o trono.
Não está pedindo de volta o status, a honra, a coroa. Ele quer apenas uma coisa: a presença. Ele sabe que sem a presença de Deus, nada mais faz sentido. Sem a presença, o dia perde a luz, a alma perde a direção, o coração se esfria e talvez seja exatamente isso que você precisa buscar hoje. Não respostas rápidas, não soluções mágicas, mas presença. Presença que restaura, presença que cura, presença que limpa o que a gente não consegue limpar sozinho. E essa presença é acessível. Basta orar. Não importa se você se sente longe de Deus. Não importa se você pensa que errou demais. A oração não é um lugar para perfeitos. É um lugar para quem reconhece que precisa. E Deus ama corações assim. Corações humildes, que confessam, que se rendem, que dependem. Hoje, talvez tudo o que você precise seja de um momento real de oração, sem roteiro, sem palavras decoradas, sem medo, apenas você e Deus. Então eu quero te fazer um convite agora. Nos comentários aqui embaixo, escreva a sua oração. Pode ser uma frase, uma palavra, um versículo ou até um pedido de socorro. Mas escreva, coloque para fora. Use os comentários como um altar, um espaço de fé, de comunhão, de cura. Você pode comentar, por exemplo: Senhor, purifica meu coração. Eu escolho começar meus dias na tua presença. Cria em mim um espírito reto, Senhor. Declare isso com fé. Transforme esse vídeo em um momento de encontro com Deus. E mais do que isso, ore pelos comentários de outras pessoas também. Sim, ore por alguém que você nem conhece, porque juntos, como corpo, como irmãos na fé, somos mais fortes. A oração restaura, ela reconstrói o que foi quebrado, ela limpa o que estava sujo, ela reacende o que estava apagado. E tudo isso pode começar agora. Se essa palavra está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa restauração em nome de Jesus. Vamos formar aqui uma corrente de fé, de esperança e de recomeços. E se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora. É uma forma simples, mas poderosa, de mostrar que você está dizendo amém a essa mensagem. Se inscreve também no canal e ativa o sininho, porque ainda vamos orar juntos. E nos próximos minutos, você vai viver uma oração poderosa, baseada no Salmo 51, que pode transformar seu dia e o seu interior. Fica comigo. O melhor ainda está por vir. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Esse versículo é um dos pontos mais poderosos de todo o Salmo 51. Aqui, Davi não está apenas pedindo perdão, ele está clamando por transformação. Ele entende que não basta apagar o erro. Ele não quer só um alívio temporário, ele quer ser outro homem. E talvez esse também seja o clamor do seu coração hoje. Você não quer só que Deus resolva seus problemas. Você quer ser alguém diferente, mais sensível à voz de Deus, mais firme na fé, mais forte diante das tentações, mais leve por dentro. Você quer um coração puro, mas o que significa ter um coração puro? Não significa ser perfeito, não significa nunca errar. Ter um coração puro é viver com sinceridade diante de Deus. É não esconder, é não maquiar. É dizer: Senhor, tudo o que sou está diante de ti. Me molda, me limpa, me transforma. Davi usou uma palavra muito específica nesse pedido: cria. Ele não disse ajusta nem melhora. Ele disse: cria em mim um coração puro. Ou seja, ele reconhece que o coração dele, da forma como estava, já não servia mais. Era preciso começar do zero. Era preciso um coração novo. E esse é o poder da graça de Deus. Ele não apenas nos conserta, ele nos refaz. A verdadeira transformação espiritual não é externa, não está nas aparências, nem no que os outros veem,
Ela começa dentro, no íntimo, no secreto, no coração. E é por isso que essa oração é tão profunda. Porque ela nos lembra de que Deus está mais interessado em quem somos por dentro do que em qualquer aparência que tentamos sustentar por fora. Você sente que precisa de um novo coração hoje? Sente que tem áreas dentro de você que precisam ser restauradas, reconstruídas, recriadas? Então faz esse pedido junto comigo agora. Senhor, cria em mim um coração puro. Escreve isso aqui nos comentários. Use esse espaço como um lugar de fé. Declare isso com sinceridade, porque quando você escreve, você ativa, você coloca em movimento aquilo que está no seu interior. Pode escrever assim também se quiser. Deus transforma meu interior, faz de mim uma nova pessoa, me dá um espírito reto, me alinha com a tua vontade. Eu quero um coração segundo o teu. Sim, comente. E não tenha vergonha. Este é um lugar seguro, um ambiente espiritual. E quem sabe a sua declaração não inspire outra pessoa a fazer o mesmo? Davi pediu um coração novo, e Deus ouviu. E ele continua ouvindo, hoje, agora. Enquanto você ora, enquanto você comenta, enquanto você se entrega. A boa notícia é que a pureza não vem de nós. Ela vem dele. Não é você que se purifica sozinho. É Deus quem te limpa, te molda, te recria. Tudo o que Ele espera é que você queira. E se você quer, se o seu coração também está clamando por isso hoje, então diga com fé: Senhor, eu te dou liberdade para me transformar. Porque onde há entrega, há restauração. Onde há humildade, há renovo. E onde há sinceridade, o Espírito de Deus age com poder. Se essa palavra falou com você, deixa o like nesse vídeo agora. Isso mostra que o seu coração está dizendo amém. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Aqui a gente caminha junto, a gente ora, a gente se aproxima de Deus, um dia de cada vez. E no próximo trecho, vamos continuar mergulhando nessa oração poderosa do Salmo 51. Nosso próximo passo: renovar o Espírito. Você está pronto? Então fica comigo e deixa Deus continuar o que Ele começou no seu coração. Renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Já reparou como alguns dias parecem começar com o coração pesado? A gente acorda, mas parece que algo ficou travado por dentro. Tem dias em que o corpo levanta, mas o espírito ainda está cansado. E por mais que a gente tente seguir a rotina, parece que falta algo. É nesses momentos que a gente entende a profundidade do pedido de Davi. Renova em mim um espírito reto. Davi não está apenas pedindo um coração novo, ele está pedindo um espírito renovado, um ânimo restaurado, um fôlego fresco vindo de Deus, logo pela manhã. Sabe por quê? Porque o Espírito é o nosso centro, é onde mora a nossa fé, nossa força, nossa resistência interior. Quando o Espírito está ferido, tudo desaba. Mas quando o Espírito é renovado, a alma se levanta, a mente se clareia, o coração volta a pulsar esperança. E aqui está uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Deus não quer que você viva só sobrevivendo os dias. Ele quer que você desperte cheio de vida, com propósito, com direção, com o espírito alinhado à vontade dele. Mas isso não acontece por acaso. A renovação espiritual precisa ser intencional. Ela começa no secreto, começa na oração. Começa quando você decide, logo ao acordar, se conectar com o céu antes de enfrentar a terra. É por isso que esse momento agora é tão importante. Você está separando alguns minutos da sua manhã, não para correr atrás do que o mundo exige, mas para renovar o que só Deus pode restaurar. E sabe o que é mais lindo? O Espírito Santo está disponível, hoje, agora, para soprar vida nova dentro de você. Talvez você tenha acordado cansado, desanimado, confuso,
ou até pensando em desistir de algo. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: eu posso renovar o que está quebrado. Eu posso fortalecer o que está fraco. Eu posso levantar você de dentro para fora. Mas para isso, você precisa pedir, com fé, com humildade, como Davi fez. Não é sobre ter as palavras certas, é sobre ter o coração certo. Então agora, faça isso. Use os comentários aqui como um lugar de fé. Escreva uma declaração, uma oração, um clamor. Pode ser algo simples, mas cheio de verdade. Senhor, renova meu espírito nesta manhã. Eu preciso da tua força para continuar. Sopra vida sobre a minha alma hoje. Escreve com fé. Escreve como quem está dizendo: eu creio que Deus ainda trabalha em mim. E mais, leia os comentários de outros irmãos e irmãs na fé. Ore por alguém. Responda com uma palavra de encorajamento. Transforme essa sessão de comentários num campo de restauração. Porque quando 2 ou mais concordam em oração, o céu se move. A renovação espiritual não depende do que aconteceu ontem, não depende do seu histórico, não depende se você falhou ou se sentiu fraco. A renovação é graça diária, presente de um Pai que te ama e que te convida todos os dias a viver uma nova chance. O Salmo 51 nos mostra que mesmo depois de uma queda, existe vida, existe recomeço, existe espírito renovado. E hoje pode ser o seu novo começo. Então comenta aqui embaixo: hoje eu recebo um novo fôlego do Espírito Santo. Meu espírito está sendo renovado em nome de Jesus. Essa simples atitude é um ato de fé, é uma semente plantada. E você vai colher frutos de paz, força e presença. Se esse momento te tocou, deixa o like nesse vídeo agora. Não é só um clique, é como um amém que você deixa registrado. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora. Aqui você vai ser alimentado espiritualmente todos os dias. Vai crescer, vai orar, vai viver mais perto de Deus. E ainda não acabou. Vamos orar juntos. Uma oração profunda de entrega, consagração e renovação total. Não perca. Fica comigo até o fim. Porque o dia só está começando. Mas o que Deus vai fazer em você já começou. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre o seu coração. Em meio à correria da vida, você parou. Separou o tempo, silenciou a alma e decidiu começar o dia da melhor forma possível, na presença de Deus. Durante esse momento juntos, você orou com Davi, clamou por misericórdia, pediu por purificação, reconheceu suas falhas e buscou um coração novo, um espírito renovado. Agora é hora de entregar tudo, entregar esse novo dia, as emoções, os desafios, as decisões, o que te espera e até o que você nem imagina que está por vir. Porque quando a gente entrega, a gente confia. E quando a gente confia, a paz vem, a leveza chega, o coração se alinha e o céu começa a agir na terra. Por isso, nesse momento, eu te convido a fazer mais do que ouvir. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, diante da Tua presença, eu me rendo. Entrego a Ti tudo o que sou, as minhas falhas, os meus medos, os meus sonhos e as minhas decisões. Assim como Davi, eu clamo: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Lava-me, Senhor, purifica-me por dentro, tira de mim todo o peso, toda a culpa, toda a ansiedade e me enche com o Teu Espírito Santo. Que este dia seja Teu, que cada passo que eu der esteja debaixo da Tua direção. Que minhas palavras abençoem, que minhas atitudes reflitam a Tua luz e que mesmo nas dificuldades eu não perca a fé. Me ensina a depender de Ti em cada momento. Me lembra sempre que sem a Tua presença nada faz sentido. Eu consagro este dia ao Senhor e declaro: a Tua vontade é melhor do que a minha. Os Teus caminhos são mais altos do que os meus. E a Tua graça é suficiente para mim.
Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Agora que você orou, respire fundo. Você não está mais sozinho. Você entregou, você confiou. E Deus já está trabalhando. Esse pode ter sido o primeiro passo de uma nova caminhada. Ou talvez o recomeço que sua alma tanto precisava. E eu quero te convidar a declarar isso com fé aqui nos comentários. Escreva como um selo espiritual daquilo que Deus começou no seu coração hoje. Eu consagro o meu dia ao Senhor. Senhor, guia cada passo meu. Cria em mim um coração puro todos os dias. Minha vida é tua, meu dia é teu, meu coração é teu. Escolha uma frase ou escreva a sua própria oração. Mas não saia sem deixar sua marca de fé aqui. Isso não é só um comentário, é um ato profético. É uma forma de declarar publicamente: eu pertenço a Deus e quero viver cada dia com Ele. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, deixa o like agora. Compartilha com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Aqui, a cada novo dia, vamos juntos buscar a presença, a paz e a direção do Pai. Este foi o Salmo 51, uma oração de entrega, de limpeza espiritual, de recomeço. E lembre-se, você pode voltar aqui sempre que precisar, para orar de novo, para ser renovado, para lembrar que mesmo em dias difíceis, Deus ainda está te chamando de volta para perto. Que o seu dia seja cheio da presença do Espírito Santo e que, acima de tudo, o seu coração permaneça puro, leve e cheio de fé. Deus te abençoe e até a próxima oração.